Olá, tudo bem com você? Como você está? Seja muito bem-vindo nessa segunda-feira. Vamos falar sobre paz é saber conversar. Será que sabemos conversar de fato? E quais as ações que nós temos que tomar para poder ter paz nas conversas que temos? Então, fica comigo que é isso que nós vamos trabalhar hoje. E olha, para você que nos acompanhou semana passada, eu já estou com saudade, porque semana passada nós fizemos esse evento aqui, na segunda, na terça e na quarta-feira, gestão emocional, sentir e entender, gestão emocional, mudar e escolher, gestão emocional, agir e realizar. E hoje é o último dia, se você não assistiu, você ainda pode assistir, e hoje é o último dia que ele vai ficar disponível para que vocês assistam, e também hoje é o último dia para você garantir os seus bônus exclusivos, se você adquirir então o nosso treinamento Semear Gestão Emocional, onde você pode lidar com as suas emoções, lidar com os seus pensamentos, com as suas crenças limitantes, com as suas decisões, o seu agir e o seu realizar. E hoje você ainda garante os seus bônus, tá? Que é o bônus do Clube Semear, 12 meses de gratuidade. Também você garante o outro bônus, que é convidar 2 amigos para 6 meses de gratuidade participando no clube, onde no clube nós temos conteúdos exclusivos, ferramentas toda semana, lives ao vivo, para que você possa crescer também e caminhar na sua evolução, na sua gestão emocional. E também você ganha como bônus o livro digital O que há por trás da ansiedade. Então, hoje é o último dia para você poder usufruir do treinamento e também com um preço bacana que está lá e também ganhar todos esses bônus aqui. E se você fizer isso, você ainda tem a oportunidade de participar da nossa mentoria, aonde 4 mentorias vai sair pelo preço de uma mentoria para você. Então, mas é só hoje, acaba porque hoje nós terminamos e encerramos a nossa 4ª turma. Então você ainda tem oportunidade de garantir a sua vaga. Então você também tem essa mais uma vez, né, falando oportunidade de garantir a sua mentoria. Então vamos lá. Eu quero contar para vocês o porquê que nós fizemos o evento na semana passada, porque esse aqui é o nosso ciclo de excelência emocional. O que é o ciclo de excelência emocional? Semear, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Aonde esse ciclo de excelência emocional, ele tem tudo a ver com você. Por quê? Porque no sentir, nós aprendemos a gerenciar as nossas emoções básicas, no entender, nós trabalhamos com os nossos pensamentos, nós temos mais de 15 pensamentos disfuncionais que nos fazem enxergar a realidade de forma diferente. No mudar, nós trabalhamos com as nossas crenças limitantes, aquilo que nos posicionam de forma na qual nós não conseguimos avançar. No escolher, nós aprendemos a fortalecer as nossas decisões, as nossas escolhas. No agir, nós aprendemos a importância da ação e como vencer também a procrastinação. E no realizar é onde nós alinhamos o nosso objetivo com o nosso propósito de vida. Aí eu pergunto para você, parou aqui? Não, não parou aqui. Aqui nós só subimos um patamar e assim nós continuamos e continuamos, porque esse aqui é o ciclo de excelência emocional no qual nós acreditamos e no qual nós trabalhamos em todos os nossos treinamentos. Então, nós vamos hoje trabalhar com paz é saber conversar. Antes, deixa eu me apresentar, vai aparecer meu nome aqui embaixo. Eu sou Rafaela, da empresa dos 25 segundos. Nossa empresa trabalha com desenvolvimento socioemocional e toda semana nós entregamos para vocês uma ferramenta autoaplicável, uma ferramenta prática e autoaplicável, no qual você vai poder usar durante todo o seu dia, durante toda a sua semana, porque nós acreditamos que a mudança não é um evento, a mudança ela é um processo. E por ser processual, eu preciso, assim como o cuidado que eu tenho que ter com uma planta, que eu preciso regar, que eu preciso cuidar, colocar no sol diariamente, eu preciso fazer isso comigo também. Então, eu tenho um processo na minha mudança, porque a mudança ela não é um evento, ela é processual. E isso tem todo sentido, porque uma semente, quando ela é plantada, ela tem o seu tempo para enraizar, o seu tempo para crescer, o seu tempo para se fortalecer e para frutificar também. É assim com a nossa vida e é assim com a nossa gestão emocional
também, porque se você hoje tem resultados dos quais você quer mudar, quer ter resultados diferentes, você não vai mudar os seus frutos, você precisa mudar as suas raízes, e as suas raízes estão diretamente ligadas com as suas emoções. Então, muito bem, vamos trabalhar então agora, porque nós vamos trabalhar com essa questão de paz é saber conversar. Então, imagina só, né? Porque conviver diariamente em casa, conviver diariamente com as pessoas, é realmente algo desafiador. É algo que nos desafia diariamente e, ao mesmo tempo, é bastante estressante. Então, imagina no seu ambiente de trabalho, na sua escola, né, diante daquilo que você está ali disposto a produzir diariamente, não só com o seu trabalho, mas ao mesmo tempo, ao lidar com as pessoas, isso se torna algo desafiador. E na live da semana retrasada, porque semana passada nós fizemos o evento, mas na live da semana retrasada nós falamos que paz é não ter razão. Né? Paz é não ter razão. Então, se você puder depois, se você ainda não viu, vai lá, vê, para que você possa entender o porquê paz é não ter razão. Então, nós vamos enriquecer hoje na nossa conversa aqui, para a gente colocar que quanto mais mapas diferentes nós tivermos, mais rico vai ser a nossa realidade. Porque semana retrasada, nós com a paz é não ter razão, nós aprendemos que mapa não é território, né? Então, nós aprendemos que eu tenho no meu pensamento, meu sentimento, minhas ações e os meus resultados, né? Então, aqui... E aqui os meus pensamentos, eles são condicionados. Nós fizemos esse desenho aqui, né? Nossos pensamentos são condicionados através do nosso mapa mental, através das nossas experiências. Então, os nossos pensamentos, eles saem de um condicionamento de um mapa mental. Então, pensamentos levam a sentimentos, que levam a ações e levam a resultados. Se eu tenho bons pensamentos, eu vou ter bons sentimentos, eu vou ter boas ações e os meus resultados vão ser favoráveis. Se eu tenho pensamentos maus, pensamentos ruins, eu vou ter sentimentos ruins, eu vou ter ações ruins e eu vou ter o quê? Um resultado nada favorável. Mas tudo isso sai da onde? Do meu mapa mental. Agora, o que eu preciso ter consciência é como o meu mapa mental está influenciando nos meus pensamentos, porque eu não sou o meu mapa mental. Eu sou mais do que isso. Então, o eu, tá? O eu, ele é mais do que o seu mapa mental. Então, o eu, quando esse eu aqui, ele age e ele tem consciência daquilo que está o condicionando para ter essa sequência aqui de pensamentos, sentimentos, ações e resultados, eu começo então a observar o meu mapa mental e entender que o meu mapa mental é meu, o seu mapa mental é seu. Então, diante da sua visão, você sempre vai ter razão. Diante da minha visão, eu vou ter razão. Mas não significa que eu estou certo e nem que você está certo. Significa que são pontos de vistas vinculados ao meu mapa mental. Então, eu preciso ter consciência do meu mapa mental para que eu não fique olhando para situações de formas distorcidas e assim então, tá? E assim então ficar sempre conduzindo o meu mapa mental sem dar novas possibilidades. Tanto que nós colocamos que não se limite, né? Não se limite, não se limite. Não se limite ao seu mapa. Porque mapa não é território, então vale a pena assistir lá. Então não se limite. Então se eu não vou me limitar, eu preciso, o meu eu, ele precisa ter consciência e começar a trabalhar no mapa mental, colocando novas possibilidades, colocando novas visões, colocando novos pensamentos, colocando novos tudos aqui, para que eu possa, então, olhar de uma forma mais ampla e
cada vez mais, quanto mais mapas diferentes, quanto mais mapas diferentes eu tenho, mais rica fica a minha realidade, mais possibilidades assertivas eu posso ter e mais rico, então, realmente fica a minha realidade. E aí, a Débora, né, nossa sócia, ela estava conversando conosco esses dias e ela falou assim, olha, numa conversa com a minha filha, ela tem filhas adolescentes, ela falou assim, numa conversa com a minha filha, aprendi uma nova gíria agora, né, a gíria que está aí no momento, que são os militantes. Os militantes não tem nada a ver com partido político, nem com absolutamente nada envolvido aí com militarismo ou religião, nada disso, mas os militantes, eles colocam essa gíria daquelas pessoas que gostam de ver e argumentar todas as coisas. Então sai alguma coisa, lá vai o militante falar da sua opinião e tudo mais, e assim ele vai fazer querer conversar sobre aquele assunto. Então, o militante, ele sempre está querendo conversar sobre qualquer assunto e ele vai questionar, ele vai argumentar, ele vai colocar ali o seu ponto de vista. Só que, muitas vezes, nós temos que olhar que, será que nós somos militantes? Será que nós somos pessoas onde existe alguma coisa e eu já quero colocar o meu ponto de vista, eu já quero colocar a minha razão, eu já quero colocar os meus argumentos? Ou será que eu fujo disso? Ou será que eu vejo ali uma discussão, eu vejo alguma situação e aí eu vou me ausentar disso? Se eu vou me ausentar disso, eu preciso prestar atenção então. Eu preciso prestar atenção nessas duas colocações. Eu sou uma pessoa que quando vê alguma situação, eu já quero logo dar minha opinião, quero conversar, quero ter a razão e quero ficar ali trazendo réplicas, trazendo tréplicas e assim eu vou conversando, a pessoa conversa, eu quero falar, a pessoa fala, eu quero falar em cima, a pessoa fala, eu quero falar em cima, e esse negócio aqui nunca acaba e a gente fica exaurido porque a gente nunca consegue terminar isso aqui. Ou eu sou uma pessoa que quando eu vejo a situação, eu faço ao contrário, eu me excluo, eu vou para a parte do medo, eu vou falar, não quero me envolver nisso. Se eu não quero me envolver nisso por causa do medo ou porque eu me sinto reprimido, cuidado, porque depois o nosso corpo também pode dar sinais daquilo que você está fazendo, sempre se afastando das coisas, sem querer conversar, sempre engolindo sapos, engolindo, isso também depois pode te causar sérios prejuízos. Então, assim, eu preciso, primeiro, ter consciência. Quando tem uma situação, como que eu ajo diante dessa situação? Eu quero conversar, mas a minha conversa sempre é uma conversa que quer ter razão, e eu nunca finalizo isso, ou eu me afasto da situação por medo, por repressão, e eu fico engolindo sapos porque eu não quero entrar em parâmetros de discussão. Nem esse ponto aqui é saudável e nem esse ponto aqui é saudável. Nenhum desses dois pontos são saudáveis. Esse aqui não vai me levar a nada, são aquelas DRs infinitas, que não me levam a absolutamente lugar nenhum, eu só fico no processo de falar, sem sair do lugar, querendo ter razão, porque o meu mapa mental assim está me distorcendo as minhas visões, e esse aqui também não é saudável. Esse aqui também não é saudável, porque ele depois vai me causar sérios prejuízos. Então eu preciso, antes de mais nada, observar como eu me comporto diante de uma conversa, diante de uma situação, Se eu fico aqui ou eu fico aqui. Então, vamos lá, por quê? Porque quando a gente vai observar as nossas conversas, e desenvolve, então, um debate construtivo, Esse aqui, que é o militante, que fica falando, causando DRs infinitas, não causa um debate construtivo. E esse aqui, que foge dos debates, esse aqui vai depois causando prejuízos para si próprio. Então, preciso primeiro ter consciência. Porque quando eu entro num debate,
quando eu entro numa conversa, eu preciso realmente saber conversar. Aí eu tenho a paz, porque eu tenho uma série de competências a desenvolver. Na realidade, são 3 competências que nós temos que desenvolver. Então, vamos lá. Quando eu entro num debate saudável, aonde eu tenho consciência de que mapa não é território, aonde eu tenho consciência que eu também não posso ficar engolindo todos os sapos, né? E eu tenho que ter esse equilíbrio aqui, eu tenho a consciência aqui, eu me olho então e eu começo a desenvolver 3 grandes competências. Primeiro, a competência mental. O que é a competência mental? A competência mental é quando eu estou aberto para aprender. A competência mental é quando eu estou aberto, então, a aprender, a conhecer, a organizar os meus pensamentos. Então, a primeira competência é a competência mental. É quando eu estou, então, disposto a aprender, a conhecer, a organizar os pensamentos e os meus argumentos. E eu desenvolvo uma outra competência também, quando eu observo o debate e aí eu vejo, né, nesse equilíbrio, como eu vou agir. Eu vou desenvolver uma competência que é a comportamental. Essa é a competência comportamental, aonde eu tenho uma postura em saber ouvir. Aqui, muitas vezes, nessa competência, nós damos uma escorregada, porque muitas vezes num debate, o que mais nós queremos é falar e não deixar o outro falar nada. Então, eu não estou aqui no meu equilíbrio, eu estou aqui como se eu fosse esse militante que só fala, movido pelo seu mapa mental. Mas quando eu entro num debate com a intenção de saber conversar e com a intenção de obter a paz, a segunda coisa que eu tenho que fazer é a minha competência comportamental. É onde a minha postura corporal, ela está disposta a saber ouvir. E não é uma escuta de falar, tá bom, deixa você falar, vai. Não. É uma escuta ativa, é uma escuta na qual eu estou prestando atenção naquilo que o outro está falando. E uma outra competência muito importante é a competência de convivência. É a competência de convivência. Vou fazer essa aqui então com outra cor. É a competência de convivência. Tá? A competência de convivência é quando eu sei respeitar as diferenças. É quando eu sei ser solidário e sei ser cooperativo também. Então, eu sei respeitar o outro, eu sei respeitar o mapa mental do outro, porque eu tenho o meu mapa mental, né? Você tem o seu mapa mental. Então, eu preciso entrar numa conversa com essas 3 competências. Competência mental, no qual eu estou disposto a aprender, a conhecer e a organizar os meus pensamentos e argumentos, aonde eu entro para uma conversa desenvolvendo a competência corporal, a minha escuta ativa, né? E onde eu entro, então, para uma conversa com essa competência aqui, que é a competência de convivência, o respeito ao outro. Como nós fazemos isso? Você tem feito isso constantemente nas suas conversas para saber manter a paz? Então, ter paz nas relações é saber conviver. E segundo estudos, 87%, segundo estudos, hein? Não sou eu que estou trazendo isso aqui, não, é estudos. Segundo estudos, cerca de 80% das pessoas no ambiente de trabalho, elas são demitidas ou pedem demissão por não saberem se relacionar com seus colegas ou então com seus superiores. É um número grande se a gente for pensar. Porque o que falta, então, aqui é o saber conversar. É desenvolver essas 3 competências. A competência mental, a comportamental e a competência de convivência. Então, se você tem planos, né, de se manter
saudável no seu relacionamento, quer seja no seu relacionamento conjugal, quer seja no seu relacionamento profissional, quer seja no seu ambiente de trabalho, se você quer manter um bom relacionamento, um relacionamento duradouro, você precisa sim saber lidar com você e com o outro. Você precisa saber lidar com você e com o outro. Por isso que gestão emocional é extremamente importante. O autoconhecimento. Se eu não me conheço, como é que eu vou lidar com essas minhas competências? E como é que eu vou proporcionar a minha escuta ativa e entender que eu tenho um mapa mental e eu não posso ficar me limitando a esse mapa mental? Então, é muito importante. Para isso, nós temos duas ações. E essas duas ações que nós vamos compartilhar agora com vocês. Primeiro, eu preciso ter um olhar para dentro. Eu preciso olhar para dentro. Esse olhar para dentro, você já deve ter ouvido falar, e é bem isso mesmo, quando um não quer, dois não brigam. E é exatamente isso, quando um não quer, dois não brigam. Não dá para ficar brigando sozinho. Né? Se um não quer, não dá para ter essa discussão. Então, quando nós começamos, independente de quem tenha razão ou quem não tenha razão, é muito importante nós entendermos que, diante de qualquer conflito, nós temos responsabilidades também. Diante de qualquer conflito, a pessoa tem responsabilidade, mas eu também tenho responsabilidade por aquele conflito que está sendo criado ali naquele momento. Então, esses são os conflitos de relacionamento. E conflitos de relacionamento não são só conflitos de relacionamento no âmbito conjugal, no âmbito profissional, é conflito de relacionamento. Às vezes você tem conflito de relacionamento com você mesmo. Então, vamos lá buscar esse autoconhecimento, tá? Então, nós precisamos entender, eu me dou super bem aqui, mas aqui eu não me dou bem. Você é responsável por onde você não se dá bem também. Então, isso é muito importante porque é um convite para que a gente olhe para dentro. Eu preciso olhar para dentro e identificar com muita sinceridade e clareza o que eu, não é o outro, é o que eu estou fazendo para alimentar esses conflitos. O que eu estou fazendo para alimentar os conflitos e as dificuldades do relacionamento para com tal pessoa. Porque normalmente a gente fala, mas o outro, mas o que eu estou fazendo para alimentar os conflitos e as dificuldades no relacionamento com tal pessoa, quer seja em qualquer ambiente que você esteja. Dói, lógico que dói. Dói olhar para dentro e entender que eu tenho responsabilidade no conflito também. Dói. E nós precisamos aceitar isso, porque eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade em todos os conflitos que me envolvem, porque se eles me envolvem, é porque eu tenho responsabilidade. Então, eu preciso identificar e resolver, tá? Porque muitas das discussões, muitas das brigas, muitas mágoas que são criadas, vêm do eu, né? Do nosso falso eu, vem do eu. Observa só, presta atenção quando você começa a dizer muito eu, porque eu penso, porque eu sei, porque é o que eu acho, porque eu vivi, porque eu estudei, você não está ouvindo, porque eu quero falar também. Percebe quanto eu muitas vezes tem na sua fala? Porque eu não, porque eu sim, porque é assim, porque eu. Observe quantos eus tem na sua fala. Porque quando você está cheio de si, não tem conversa. Quando você está cheio de si, cheio da razão, não existe conversa. É só um jogo de tênis. Ping-pong, 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 ping-pong. Então, para a gente conversar, o primeiro passo, quando eu olho para mim e eu entendo que eu tenho responsabilidade sobre qualquer conflito que me envolva,
primeira coisa que eu preciso fazer ao olhar para mim é me esvaziar. Eu preciso me esvaziar para então poder conversar. Beleza? Dói? Dói. Fácil? Não. Possível? Extremamente. Por isso que precisa de gestão emocional. Segunda ação. A segunda ação é olhar para fora, é olhar para o ambiente, é olhar para a pessoa, tá? Então, é quando nós olhamos para fora, olhamos para o ambiente e olhamos para a pessoa. E aí nós podemos, como um observador, fazer uma análise do nosso ambiente, fazer uma análise daquilo que está acontecendo fora e fazer também, com respeito, uma análise da pessoa, porque mapa não é território e aí eu preciso começar a observar e entender o mapa dela e aí observar que eu não preciso me limitar no meu mapa e eu posso criar novas sinapses, eu posso criar novas ideias, eu posso criar novas condutas, eu posso criar muitas outras coisas, né? Então você já parou para pensar que muitas vezes na sua própria casa ou no seu próprio trabalho, né, você colabora e estimula as dificuldades de comunicação? E quando tem dificuldade de comunicação, há hostilidade e há conflitos. Por exemplo, no seu ambiente de trabalho, lá na sua escola, ou então no seu... aonde quer que você trabalhe, ou até mesmo na sua casa, você já ouviu alguma coisa assim, ó? Viu? Você já viu o que aconteceu ontem? Você ficou sabendo o que aconteceu? Fofoca? Viu? Você viu que aconteceu isso? Você está sabendo? Conversas dessa natureza são tão comuns em qualquer ambiente profissional que elas dificultam a comunicação e elas só aumentam o estrago e causam conflitos. E sabe o que mais? Afeta o clima, constrange os envolvidos e impactam negativamente no ambiente. Você viu lá o que a mãe fez? Você viu lá? Você viu o que aconteceu? Você viu lá? Isso estraga o clima, constrange os envolvidos e impacta negativamente no seu ambiente. E quando falar mal um dos outros começa a virar rotina, naquele ambiente que você está olhando, sabe o que acontece? Os vínculos não andam nada bem. Os vínculos ali não andam nada bem. E não precisa ser só falar. Pode ser as mensaginhas que nós mandamos também nas redes sociais ou então no WhatsApp e aquelas indiretas muitas vezes que nós damos. Se a gente começa a fazer isso, significa que o clima dali não está nada bom não. Por quê? Porque nós não estamos sabendo conversar. E saber conversar, primeiro, implica em eu saber olhar para dentro. E agora, olhar para fora, para o ambiente e para outra pessoa. Então, muitas e muitas vezes, o que eu preciso fazer quando eu observo esse ambiente, eu tenho que ter prudência. Eu tenho que ter prudência. Eu estou vendo esse ambiente, eu estou vendo o que está acontecendo. Prudência, levante a bandeira da prudência. Prudência é sabedoria, é considerado uma virtude da vida prática. Eu preciso ser prudente, não preciso engolir sapos e nem preciso ficar militando aqui, sem ouvir o outro, mas eu preciso ser prudente. E quando eu sou prudente, olha só que bacana, é uma virtude da vida prática, tá? Que ela se associa diretamente com a sabedoria, a introspecção e ao conhecimento. Olha que legal, quer ser sábio, quer olhar para as coisas de forma mais inteligente? Seja prudente. E essa
Prudência, ela trata-se da capacidade de olhar para situações e para situações que não são convenientes, que muitas vezes são maliciosas ou então não são tão boas assim, e separar aquilo que é virtuoso e aquilo que não é, aquilo que é bom e aquilo que não é, aquilo que é bom e aquilo que não é. E aí começar a observar esses dois lados. Não é só, né, o lugar, mas eu também preciso observar aquilo que as pessoas estão falando. E aí, você tem sido prudente, sensato, cauteloso? Ou você precisa ser mais prudente? Presta atenção, né? Amanhã cedo, quando você for lá trabalhar, porque agora, né, provavelmente você já terminou todo o seu expediente, mas presta atenção amanhã cedo. Primeiro em você. Primeiro em você. Veja o quanto do eu tem aí dentro e o quanto você precisa se esvaziar para poder conversar e ter paz. E segundo, observe o ambiente, observe esse ambiente e não ajude a contaminá-lo ainda mais. Seja prudente. Quem falou que conviver é super simples, né? É um desafio, E hoje, né, quantas vezes nós ouvimos adolescentes, crianças querendo argumentar e achando que tem razão em tudo aquilo que falam. Porque todas as conversas, elas têm 3 pontos, né? 3 pontos. Primeiro, eu preciso olhar para a pessoa, né? Quando eu quero conversar com alguém, eu preciso persuadir as pessoas, muitas vezes. E muitas vezes, quando eu quero ter razão, eu quero persuadir as pessoas achando que eu sempre estou certo. Não, você está certo de acordo com o teu mapa, mas quem diz que o teu mapa é o correto? Segundo, muitas vezes quando nós vamos lá querer persuadir, conversar, debater com as pessoas, nós queremos fazer com que eu sempre pareça ser o melhor e o meu colega de trabalho, ou então o meu cônjuge, ou então o meu irmão, ou aquilo que for, fique mais diminuído porque ele é meu oponente agora. E outra coisa, quando nós vamos debater, uma das outras coisas que nós buscamos como objetivo é encontrar as melhores soluções. E quando nós encontramos as melhores soluções em conjunto, aí sim nós estamos no caminho certo. Eu preciso encontrar a melhor solução em conjunto com o outro. Porque se uma cabeça tem ideias fantásticas, 2 cabeças têm o dobro de ideias fantásticas. 3, então, o triplo de ideias fantásticas, desde que todos estejam caminhando no mesmo objetivo de uma forma prudente e respeitosa. Então, compartilhar os nossos conhecimentos e respeitar o conhecimento do outro é extremamente importante para que saibamos conversar e manter a paz. Então, meu querido e minha querida, se você está até aqui agora comigo, aprendendo isso, você merece, sim, você merece estar comigo aqui, olha, no clube, porque eu vou continuar esse assunto para o pessoal que está lá me aguardando, para a gente poder aprofundar um pouco mais. Porque eu sei que se você está até aqui comigo, você quer aprender mais e aprofundar mais na sua vida também. Então, se isso fez sentido para você, use isso durante essa semana. Use isso, observe quantos eus você fala e observe o seu ambiente de trabalho também. Mas lembre-se, você é responsável por aquilo que você faz e pelos conflitos nos quais você está envolvido. Então, olha só, siga aqui nas nossas redes sociais, porque essa semana nós vamos colocar posts lá bacanas para você lembrar desse conteúdo. Aqui, Facebook, Instagram, aqui podcast também. E assina o nosso canal aqui do YouTube, deixa um like e compartilhe esse vídeo para muitas pessoas, para que isso aqui possa ajudar também as pessoas a terem paz ao saber conversar. Por quê? Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.